Jaqueline, a senhora estava me contando que em meados do ano passado, a senhora estava orando por uma promoção no trabalho do esposo da senhora, porque ele já vinha de uma ascensão, mas vocês queriam algo mais, não é verdade? Exatamente. O ano passado a gente já vinha até o meio do ano que o Tadeu não havia tido nenhuma promoção, diferente do ano retrasado, né? E foi que eu e ele, impulsionado pela palavra, palavras que tinha saído já de finais de jejum, para a gente pegar as pessoas a qual ele dependia. Ele depende de vendas. E ali eu e ele pegamos e colocamos todas aquelas pessoas inscritas numa folha. E todos os dias a gente declarava, né, bênção, prosperidade na vida daquelas pessoas a qual ele vendia, os grandes hipermercados que ele vendia, e ali a gente começou a orar e agir a fé. Ali, agindo a fé, foi no final dos 52 dias, e eu orava todos os meses, falava, Senhor, eu não aceito terminar esse ano, ele nesse cargo, nessa ascensão, né, e ele já vinha nessa ascensão na empresa, né, e a gente orando, todos os finais de jejum, eu pegava uma palavra, uma direção, e saiu uma palavra do altar. A bispa disse assim, num jejum, quase no final do ano passado, que aquilo que não tivesse, Deus ia criar, que era para a gente orar em cima disso, né? E eu comecei, eu e ele, orar, Senhor, se não tiver o cargo, cria o cargo na empresa. E foi que, eu não me recordo se foi na última semana ou na primeira semana de dezembro, ele foi chamado, né, na empresa, e eles falaram que tinha sido criado um cargo na região de Campinas e se ele aceitava o cargo. Não foi aberto seleção, né, para outras pessoas. Assim, ele foi escolhido e naquele momento a gente temeu. Eu mais do que ele, porque nós morávamos perto da igreja, tinha família tudo ali, e eu falei, meu Deus, embora né, para longe e ficar longe da igreja, porque em Campinas não tinha, né, a igreja, e naquele momento ali eu fiquei meio assim e fui orar ao Senhor. Ele na hora se abateu, ficou meio preocupado, porque eu vi ali no rosto dele o quanto ele queria aquilo, né? E eu comecei a orar e numa madrugada o Senhor me trouxe, né, uma palavra, a qual eu lembrei também de um final de jejum, que não era do ano passado, eu acho que eu creio que era do ano retrasado, que Deus falaria que ele nos iria entregar um presente. Mas esse presente viria num embrulho feio, né? E aí eu falei, Senhor, é o presente? O Senhor falou, é o presente. É um presente porque, em questão do presente, seria um presente mesmo para nossa casa, para nossa família, porque era um crescimento profissional, financeiro muito grande, só que no embrulho feio. E a gente ia estar longe da igreja, né? Eu teria que acompanhar nas transmissões, tudo. E eu conversei com o Tadeu na época foi conversar com a nossa liderança ainda disse assim para o Tadeu, se a Jaque lembrou de jejum, e se Deus trouxe para ela jejum de coisas de um ano atrás, vocês têm dúvida do que Deus está confirmando? Né? Então, vão embora. E aí foi que a gente veio embora para Campinas, a gente ficava, né, vinha na igreja só os finais de semana, nós estávamos aqui apoiando só os finais de semana e a gente viu ali um esticar de Deus, né, nesse período, e eu fiquei assim, falava, Senhor, eu não quero ficar longe da igreja, eu não quero ficar longe das coisas de Deus. Tadeu tinha assumido coisas no louvor, às vezes tinha que vir na quinta-feira, vinha no sábado, às vezes vínhamos para a igreja em 2 carros, então assim, estava desgastante, nós começamos a orar. Fala, Senhor, nós queremos ir para mais alto, né? Nós queremos estar num lugar mais alto. E começamos a orar novamente, né? E foi que no meio do ano agora, eu orando, falei, Tadeu, chega na empresa, pede a sua transferência, né? Eu e ele orando. E ele falou assim, eu não sei, porque, né, já vinha de uma ascensão ali, de uma promoção nesse ano, mas ele foi. Ele foi, pediu, e de imediato eles disseram não, mas, né, a gente seguiu confiando, a gente seguiu ali orando incansavelmente, passou os 52 dias, a gente orando, declarando. Eu lembro que acabou um culto das 18 horas aqui, eu e o Tadeu e o pastor Daniel saiu ungindo na rua aqui, eu ungia, eu declarava, eu passava na frente dos apartamentos aqui, eu declarava, Senhor, eu quero morar por aqui, eu quero estar perto da igreja, Senhor, cria um meio, cria uma situação, porque a gente não podia vir se não tivesse autorização da empresa, né? E nós começamos ali, uma luta, né, espiritual, porque a gente sabe que tudo é espiritual. E eu e ele orando, buscando, começamos a ver apartamentos pela fé, né, visitando apartamentos aqui pela fé, e agora que terminou o propósito dos 52 dias, chegando agora no comecinho de setembro, eu falei para o Tadeu, vai lá pedir novamente, pede novamente, né, para eles, para ver se eles, né, permitem. Ele pediu, no momento assim, eles
ficaram, né, não deram nenhuma resposta, falaram que ia ver. E aí, na primeira semana agora de setembro, né, eles chamaram o Tadeu e autorizaram, né, a nossa mudança para cá. Nós viemos. Então, assim, nós temos vivido daquilo que tem saído do altar. Nós temos vivido de todas as palavras que têm sido direcionada. Vale a pena pagar o preço. A gente viu um esticar do Senhor nas nossas vidas, tanto eu quanto ele, porque nós passamos dias difíceis morando em Campinas, nós pagamos um alto preço para estar na igreja, não era fácil estar na igreja, era muito difícil. Quem morava atrás, do lado da igreja, ter que morar mais de 100 quilômetros da igreja, para nós foi uma prova. Mas Deus também tinha falado que ele ia nos esticar, para ver o que ia sair de dentro de nós. E tanto eu quanto ele, nós demos uma resposta de fé para o Senhor, né? E agora nós podemos dizer, nós não moramos na rua da igreja, mas nós moramos atrás da igreja. Nós estamos aqui a todo momento para apoiar, para ajudar. Então, assim, e eu ainda continuo firme orando, que Deus vai criar meios e situações para levar ele para níveis ainda maiores, porque eu sei que é isso que Deus tem para cada um de nós. Foi um processo de 5 a 7 meses essa mudança para Campinas, e estar aqui só nos domingos não era o suficiente. Então, vocês queriam participar do evangelismo, dos valentes, o senhor se colocou à disposição para o louvor e tinha que vir, ensaiar, passar horas aqui ensaiando, não é verdade? Então, foi um preço que foi pago, foi o esticar do Senhor. E isso fez com que ele abrisse portas para que vocês viessem para mais próximo, não é? Exatamente. Aos domingos, eu estava praticamente das 7h30, 8 horas da manhã, até a finalização do culto das 18, né, que muitas vezes acabava quase 9 horas da noite, contribuindo, participando, né, usando o dom que Deus deu para mim, né, para que a obra dele continuasse, e mesmo diante de todas as dificuldades, mesmo diante do cansaço físico, eu nunca deixei de medir esforços aí para conseguir honrar o que Deus confiou a mim, e ele não me desamparou. Hoje eu consigo sair do culto, ir para minha casa, ficar tranquilo em casa, retornar aos demais cultos. Não é porque hoje eu moro próximo da igreja que eu não continuo com os compromissos, porque foi fazendo a obra que Deus me honrou, e eu tenho certeza que ele vai me honrar ainda muito mais. O Senhor criou um cargo para que o Senhor estivesse aqui próximo da igreja, mas o Senhor quer mais. Muito mais. Eu creio que ele ainda vai criar altos cargos para que eu venha me tornar um financiador da obra de Deus. Vocês tiveram já bastante testemunhos em relação à vida familiar, sentimental, a cura do seu filho, do qual a senhora lutou de forma espiritual, determinando que nenhum diagnóstico seria uma causa que colocasse o seu filho numa condição dependente de remédio, não é? Isso mesmo. A gente já vem aí de testemunhos que estão aí, né? E a gente, assim, a gente age mesmo aquela fé valente, que a gente é ensinado, e como foi falado ali, né? Não é uma fé... não, é uma fé agressiva. Então, a gente sempre confia. Eu já tive entre a medicina e Deus, porque eu sou enfermeira, então Deus sempre foi o nosso alicerce, desde que quando chegamos na igreja, e eu fui obrigada a crer e crer, porque eu não tinha outra opção, porque o médico desenganou, e eu segui confiando no Senhor, eu e a minha casa, e ao ponto do menino desfalecer na nossa frente, e eu chegar ao Senhor, naquele momento, falar: Senhor, pode levar, porque se prostrar diante do médico, da medicina e do remédio, eu não vou mais. Se o Senhor quiser, o Senhor leva, mas desse jeito, da forma a qual está, tomando 6 tipos de remédio controlado, eu não aceito mais. E ali, naquele momento, eu, impulsionada pela fé, eu falei para ele: põe as mãos nele, declara a cura na vida dele. Ele, como autoridade espiritual da minha casa, porque ele é o homem, né? Ali, naquele momento, ele orou pelo nosso filho, eu me aquietei ali, ele pôs a mão, o menino desfalecido, morto. Naquele momento, nós vimos Deus reviver o nosso filho no sofá da nossa casa. Então, assim, é o preço que nós temos pagado por confiar no Senhor, mas nós sabemos que a vitória é certa. E não só nisso, em todas as áreas que nós temos aí os nossos testemunhos de casamento, agora essa ascensão financeira, e eu creio em nome de Jesus. Hoje ele está nesse cargo, mas eu declaro todos os dias, incansavelmente, eu não aceito, eu quero ele na diretoria. Ele vai ser o diretor da empresa, eu declaro ele ou proprietário, eu não sei de que jeito, de que forma, porque Deus não é apegado em formas, mas eu declaro a todo momento, porque a obra
Vitória precisa de pessoas grandes, e por que não ser a minha casa? E vai ser em nome de Jesus, porque é a fé que nós temos. Propósito da mudança, em breve nós já vai iniciar e o ano ainda não terminou. Ainda tem muitas coisas para acontecer. Para essas pessoas que nos ouvem, o que o senhor diz para elas? Eu digo que Deus sempre deixa o melhor vinho para o final, e eu creio que tudo aquilo que não aconteceu no ano de 2023 vai acontecer logo na primeira semana do propósito, para que o nome dele seja exaltado e glorificado, em nome de Jesus.